o show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez, a participação, a presença do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E para minha alegria, estamos recebendo também a médica ginecologista, obstetra e vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva. Hoje eles vão atender o pedido da nossa ouvinte Marcela Oliveira, que quer informações sobre candidíase. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno, aquele tradicional beijo carinhoso para a família Tupi, mas hoje, dia 16 de outubro, tem um beijinho especial também para Ronald. Sabe quem é Ronald? Não. Meu cunhado, irmão da Paulinha, fazendo aniversário hoje, popular Rosivaldo, grande ator. O garoto é um fenômeno. Daqui a pouco eu vou estar com ele para dar esse beijo na testa pessoalmente. Abração para ele. Não menos importante, já que todo mundo está na ordem, dia 18 de outubro comemora-se o Dia do Médico. Mas para mim eu tenho uma comemoração dupla, aniversário da Paulinha. Oh, beleza. Você sabe do que mais? No dia 19, aniversário de quem? Quem? Professora doutora Célia Regina Silva. Ao seu lado. Que beleza. Então você vê que nós estamos em festa hoje, terça-feira e quarta-feira. Isso aí. Família Tupi batendo palminhas pro Ronald, pra Paula, pros médicos de modo geral, dia 18. A gente tem muito orgulho de ser médico. Mas dia 19 pra minha irmã, que a vida me trouxe, a Regina. Célia Regina Silva. Beleza. Célia, parabéns antecipado, obrigado por tudo, por todo esse apoio, eu diria que com as minhas pacientes, que eu estou enrolado, você desenrola, e aqui no Serviço de Saúde, abrilhantando de uma maneira que só você sabe fazer. E falar de monilias sem trazer a Célia, eu confesso a vocês, eu ia ficar manco aqui. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Bom dia Silvio, bom dia Heleno, bom dia, Regina bom dia, e família Tupi. Vai ser assim uma sequência de datas comemorativas, né? Beijo para Paula, seu irmão. Eu fico muito feliz pelo Dia do Médico que está chegando aí. Silvio é um grande exemplo disso, que atua aqui na informação. Nós temos essa capacidade de atuar no sentido de querer cuidar, no sentido mais global da palavra, com ética, com zelo, e essa é a nossa intenção enquanto médicos. Eu parabenizo todos os colegas que estão aí nessa jornada de vida na medicina. Bom, o assunto hoje é candidíase ou monilíase. Também é chamado assim. E muito interessante, conversando hoje com uma pessoa, ele vai saber quem é. Ele virou e disse assim: candidíase? Não sei não, o que é isso? Aí eu expliquei um pouquinho melhor, aí ele disse: micose. A palavra candidíase nem todos conhecem. É verdade. Não é? Micose é toda condição causada por fungos. E o que é a cândida? Principalmente a cândida albicans, que corresponde aproximadamente a 70% dos 150 tipos diferentes de cândida que existem. Você vê que a cândida não é uma coisa só. Ela também é conhecida como monilha, é um fungo. E as doenças fúngicas ou micoses, elas se aproveitam de determinadas situações, seja fatores de risco, seja condições do próprio hospedeiro, no caso o ser humano. Então, por exemplo, sabia que você está com cândida aí, não tenho dúvida, porque eu também estou. A Célia e a Regina provavelmente também fazem parte do ambiente onde a gente vive. Porém, em determinadas situações, a cândida pode entrar em desequilíbrio com o nosso organismo, provocando doença. Esse desequilíbrio ocorre em situações, por exemplo, onde há uma deficiência imunológica. Nosso sistema imunológico bobeia, nossos linfócitos T adormecem. Eu tenho doenças que podem causar isso, eu tenho remédios que podem causar isso. Então, só para adiantar um pouco, usou corticoide, usou antibióticos de amplo espectro por um determinado tempo, usou imunossupressores,
eu fiz um transplante hepático, um transplante de um órgão qualquer, eu tenho que tomar um imunossupressor para não haver rejeição, eu sou um indivíduo com risco para ter uma candidíase, que normalmente são condições simples, apesar de que eventualmente podem ser bem desagradáveis. Uma das formas mais comuns e razão pela qual eu trouxe a Célia é a chamada vulvovaginite por cândida. E aí, Célia, a bola está contigo. Silvio colocou muito bem situações que ocorrem baixa da imunidade e que facilita o desenvolvimento da cândida. A cândida existe realmente em todo o nosso intestino, desde a boca até o ânus. Nós temos uma quantidade que vive harmonicamente dentro do intestino com toda a flora intestinal. Mas determinadas situações, como o Silvio bem colocou, e nós temos clientes que têm infecção urinária de repetição ou doenças que levam ao uso de antibióticos com muita frequência, isso vai mudar a flora intestinal e facilitar o crescimento dessa cândida. Na mucosa vaginal, a cândida, ela afeta e muitas vezes ela se torna recorrente, ela repete, recidiva. Por quê? Porque ela faz com que haja uma adesão naquela mucosa de tal maneira que faz-se o tratamento, a mulher tem uma relação sexual com seu parceiro, que muitas vezes ainda não foi tratado, recontamina e ali fica aquela proliferação e aumento da cândida. A questão toda é que nós temos que lembrar que a candidíase pode ocorrer tanto no homem como com a mulher, e isso não quer dizer que seja uma doença sexualmente transmissível. Apesar de poder ser transmitida sexualmente. Exato, até porque é muito comum a mãe comentar com a pediatra, a criança, o bebê está com sapinho, que é uma micose, é uma candidíase oral. E aí, é sempre importante, no caso da vulvovaginite, quando ocorre na mulher, nós temos que ter um cuidado de orientação sobre a higiene. E o homem também. Aquele homem que joga futebol e muitas vezes, esqueci o meu calção, você me empresta? Esse me empresta, o calção do colega pode ter fungo. Ele ter guardado no armário ou no fundo de uma bolsa e ali proliferou fungo, ele vai se contaminar e passar para sua parceira. Assim como aquela mulher que vai para a academia e depois sai, fica horas com aquela roupa de ginástica justa. Roupa justa é uma coisa, né? Exatamente, que pode ajudar a proliferar também e contaminar com o fungo. Agora, a candidíase pode se manifestar em outras áreas do corpo também, doutora? Pode. Na pele, né? Inclusive, é muito comum. O que incomoda na candidíase? Uma das queixas mais comuns é o prurido, a coceira. E essa coceira, ela chega no consultório, nós vamos examinar, muitas vezes tem aquela vermelhidão externa, tanto pelo ato da coçadura, como também pela infecção, pela cândida. E aí, nós vemos aquela vermelhidão, que ela coça, e aí o que vai acontecer? Doutora, arde muito também, não coça só. E quando eu vou urinar, aquela região fica assada, e aí causa uma dor durante o ato de urinar. Além disso, muitas vezes a mulher nota, doutora, está descamando, porque fica descamando como se fossem escamazinhas brancas. E no homem dá umas pintinhas vermelhas, muitas vezes. Então são manifestações que nós encontramos na pele. Mas já falamos que pode ocorrer na boca, dependendo. Tem, por exemplo, uma das áreas mais comuns é o intertrigo, entre os dedos dos pés. Aquela feridinha com aquela massa branca. Isso é um fator de risco para erisipela. Sempre que a gente pega um paciente com erisipela, cabe ao médico olhar entre os dedos dos pés, está lá a cândida. Tem que tratar também, porque senão aquela porta de entrada permanece. Uma lesão de boca, aquela feridinha no canto da boca, que no mediquês a gente chama de queilite angular, é cândida, tem que tratar localmente. E outra, a unha. Sim, onicomicose. Onicomicose, onde a mulher, no ato de fazer sua higiene, ela leva a infecção para a área da genitália. Chamada paroníquia. Olha que nome bonito.
Você viu a foto que eu coloquei ontem no meu Face? Bem feia, diga-se de passagem. Né? Você sabe que aquela foto para mim ela é muito simbólica. Por quê? A minha geração, ela, quando se formou, não existia o HIV ainda. Ou se ele existia, a gente não conhecia. E o fato é que quando em 84, 85 começaram a ver os primeiros casos, eu como clínico me obrigava a olhar dentro da boca das pessoas o tempo todo, coisa que eu faço até hoje. E olhava a língua. Amigo, quando eu encontrava aquela placa branca que pegava a bochecha, pegava a língua, a sorologia para HIV era obrigatória. Por quê? Porque é uma condição que define o sistema imunológico como deficiente. Entendi. E a candidíase oral, ou a monilíase oral, como muitos querem, eu acho até mais bonitinho, é uma condição associada à imunossupressão, que o diabético também tem. Às vezes eu faço diagnóstico de diabetes por conta disso. Só que a cândida, ela pode descer, ir para o esôfago, provocando a chamada esofagite moniliásica. Olha que nome. São lesões esbranquiçadas com pequenas feridas no esôfago. Olha, amigo, dói, queima. É horrível. Imagino. Então ela penetra, ela vai se estendendo e o tratamento tem que ser feito, inclusive engolindo muitas vezes o antifúngico tópico, porque ele não é absorvido na corrente sanguínea, mas ele age localmente onde estão aqueles fungos, para ter uma ação chamada fungicida e a gente poder resolver. Às vezes é necessário 1, 2, 3 semanas de tratamento até a gente conseguir um resultado. Ela falou, a Célia, com muita propriedade, da vulvovaginite. Mas sabe que eu tenho uma situação chamada balo no post-it? Olha cada nome que a gente fala. É no pênis. Por quê? Porque muitas vezes isso é mais comum em quem não é judeu. Por quê? Porque dentro da religião judaica, quando o menino nasce, ele é circuncidado. Tira-se o prepúcio, aquela pele toda. Certo. Normalmente o que não é feito nas outras religiões. Eu fiz a minha fimose, já era um adolescente. Mas aquela pele, se ela não é tirada, ela favorece a permanência do fungo. E se a higiene peniana durante o banho não for muito bem feita, e papai ensina o filhão a fazer a higiene, é importante isso, ele tem que ensinar tudo, desde a maneira de comer, escovar dente, falar, até fazer a higiene peniana. Por quê? Porque o fungo fica ali e aí surge uma lesão esbranquiçada que, como a Célia falou, e da mesma forma que nas mulheres, coça horrores, depois arde. A obesidade é outro fator de risco. Sabe por quê? Aqui, ó, você quando toma banho, levanta essa banha toda, passa bastante água e sabão e enxuga, porque se você deixar a umidade ali embaixo, Heleno, daqui a pouco você começa a coçar, é a cândida que está ali. Tem que secar bem. Secar bem, não pode deixar a umidade, porque a cândida gosta de calor e umidade. Eu fico imaginando Célia. também essas moças que vão pra praia, ficam o dia inteiro com aquele biquíni molhado, aí saem dali, vão almoçar, a roupa íntima continua molhada, Bota né? só um short por cima e continua com o biquíni úmido, fica né? O dia inteiro, né? Imagina Exatamente. calor e umidade, acabei de falar. Eu recomendo muito que elas levem uma outra peça para trocar, porque geralmente faz o programa o dia inteiro. Piscina, praia. Exato. Tira o biquíni e bota a calcinha para ficar o resto do dia. E eu Exato. falei da dobra nossa, dessa barriga indecente, que é uma sem vergonhice, nossa, né, Helena? Sim. Mas as mulheres têm um problema anatômico, a dobra Das da mama. mamas. As mamas também. é muito comum, principalmente nas mulheres mais idosas. Sim. Então Ou é uma nas diabéticas. recomendação que nós temos que dar. Agora tem um detalhe interessante, Silvio, que vale a pena alertar aqui, que é na tua área, na área da endocrinologia. Nós vamos cada vez mais avançando nos tratamentos, inclusive no tratamento de diabetes. Os hipoglicemiantes orais, os mais novos, os mais atuais, fazem com que haja uma liberação de açúcar na urina. E isso é facilitador também de candidíase na mulher em tratamento. Então, o endócrino tem que ter orientação sobre isso. E orientar o paciente, que se começar a ter muita ardência para urinar, fazer exame e tratar a cândida. E, eventualmente, apesar de serem medicamentos excelentes, inibidores da SGLT2, é um tipo de medicamento que expulsa a glicose pela urina. Mas o fato da urina sair açucarada cria um ambiente propício para que os fungos possam proliferar, fazendo candidíase de repetição. E eu, para resolver um problema, crio outro. Isso não é inteligente. Às vezes a gente, apesar do medicamento ser excelente, é obrigado a trocar. Outra região que dá muito cândida, embaixo do braço, na axila, na região da virilha, tem dobra cutânea, fica com roupa justa, aquecido, úmido. Se você, meu amigo e minha amiga, de vez em quando coça, na região da axila, na região da virilha,
procure manter esses lugares sequinhos. Nada demais ir no banheiro e secar com papel toalha, que sempre ajuda a criar dificuldades para a Cândida não poder crescer. Fala, Célia. E também cuidado quando for lavar a calcinha, a cueca, não deixar secar em lugar úmido, como dentro do banheiro. Sim. Porque vai facilitar também a possibilidade de fungo ali na Melhor lugar para região. secar roupa cá para nós é o varal ao ar livre, concorda? Exatamente. Aí pega aquela ventilação, Isso. é tudo Mas de bom. roupa íntima de algodão sintética tem diferença? Interfere, doutor? Tem. Dá-se preferência ao algodão. Só que, infelizmente, hoje, até a calcinha de algodão acaba tendo algum componente sintético. Infelizmente, hoje em dia, é o que nós temos, né? Entendi. Bom, encerrar dizendo que são doenças que a gente trata com relativa facilidade. No caso da mulher e do homem com bala no post-it, o parceiro tem que ser tratado, sempre. É importantíssimo isso. E os cuidados necessários para investigar os fatores de risco e poder evitá-los. Eu posso adiantar o programa da semana que vem? Claro, Outubro claro. Rosa? Vamos. Quem melhor do que a doutora Célia e a doutora Ana para virem aqui falar de câncer de mama? Beleza, ótimo. Semana que vem, então, encontro marcado. Agradecer ao doutor Silvio Provenzano mais uma vez pela presença. A doutora Célia Regina, muito obrigado também. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem, então. Se Deus quiser, excelente semana para todos e muito obrigada. Um beijo, um abraço, doutor Silvio. Boa semana também, querido. Para você também. Ronald, me espere, tô a caminho. Isso aí, um abraço, 11h47. Show do Elenco.